Oi, turminha! A aula de hoje vai ser a correção dos exercícios sobre corrente elétrica da semana passada, que a gente fez, da página 85 do livro, certo? A primeira questão, pessoal, ela é bem fácil. Ela pede para a gente calcular a intensidade da corrente, então eu quero achar o valor do I, em um condutor metálico em que uma carga de 67,5 coulombs. Coulomb, delta Q, carga elétrica, 67,5. Atravessa a seção transversal em 5 segundos. Variação do tempo, 5 segundos. Então, a nossa carga está em Coulomb, o tempo em segundos. A gente não precisa fazer nenhuma transformação. O único cálculo que nós vamos fazer é o cálculo do I, da intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é a divisão da carga pelo tempo em segundos. Então, nós temos 67,5 dividido por 5. Isso vai dar um resultado de 13,5 amperes, certo? Então, valor, resposta da número 1, 13,5 amperes. Segunda questão. Nós temos uma seção transversal de um condutor que é atravessada por um fluxo contínuo de carga de 6 coulombs por minuto. Então, nós temos a carga, 6 coulombs, e temos o tempo. Por minuto, significa que em 1 minuto, o condutor é atravessado por 6 coulombs. O que equivale a uma corrente elétrica em amperes D? E aí nós temos 5 alternativas, nós queremos calcular o valor da carga elétrica. Nós temos a letra A, 60, letra B, 6, letra C, 1, letra D, 0,1, letra E, 0,6. Então, nós temos que calcular o I para determinar qual é a resposta. Cuidado que o nosso tempo está em minuto. Então, nós vamos multiplicar por 60 para transformar em segundos, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, aqui, óbvio, né? 1 minuto, 60 segundos. Então, a carga elétrica dividida pelo tempo em segundos vai me dar corrente elétrica. Então, a 2 nós vamos dividir 6 coulombs por 60 segundos, o que vai dar uma corrente elétrica de 0,1 amperes. A alternativa da questão que traz 0,1 é a letra D. Então, a resposta correta da número 2 é a letra D. Questão número 3. Determine em amperes a corrente elétrica média que percorre um condutor elétrico no qual, durante 10 segundos, tempo certo, passam 1,0 vezes 10 na 20 elétrons por sua seção transversal. Considere a carga elétrica do elétron, lembram lá da carga elementar, o E, igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, nesse caso, a gente não tem o delta Q, nós não temos a carga elétrica. O primeiro passo, portanto, é determinar a carga elétrica para poder calcular o I, que é a corrente elétrica. Queremos calcular a quantidade de carga elétrica. A quantidade de carga elétrica, nós já estudamos na eletrostática, é igual ao número de elétrons que um corpo ganhou ou perdeu, vezes a carga elementar, que é a carga de apenas um elétron. Então, nós temos a quantidade de elétrons, 1 vezes 10 na 20. Então, vai ficar 1 vezes 10 na 20, que é o número de elétrons, 1,0 a gente pode deixar só 1, vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Matemática, ou entre em ação, ou a calculadora científica, 1 vezes 1,6 é 1,6. Copiamos o 10, que é a base, que é a nossa potência. Como é uma multiplicação, nós vamos somar os expoentes. 20 com mais menos 19 vai dar mais 1, né? Que o 20 é positivo, o 19 é negativo. A gente vai diminuir e prevalece o sinal do maior, no caso do 20. Então, aqui a gente achou a carga em coulombs. Chegou aqui, o aluno já acertou, tá, pessoal? 1,6 vezes 10 dá 1. 10 não é 10. 1,6 vezes 10,
quantidade de carga será igual a 16 coulombs. Então, vocês podem considerar as duas respostas como corretas, ok? Mas a conta ainda não terminou. Nós queremos calcular o I, quantidade de corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica. Então, nós vamos ter que dividir a carga que a gente calculou, que é 16 coulombs, pelo tempo, que é de 10 segundos. Então, o I será igual a 16 dividido por 10, que vai dar 1,6 amperes, unidade de medida da corrente elétrica. Fácil? A número 4, sabendo que a carga elétrica do elétron, carga elementar, é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, determine a quantidade de elétrons, queremos achar o N, que passa pela seção transversal de um condutor elétrico em 2 minutos. Cuidado com o tempo, tá, pessoal? Minuto, temos que transformar para segundo. Considere que esse condutor tem uma seção tem uma seção constante e é percorrido por uma corrente elétrica de 6 amperes. Então, nós temos o valor da carga elementar, queremos achar o número de elétrons, temos tempo e temos a corrente elétrica. Primeiro passo, transformar o tempo em segundos. Então, 2 minutos, nós vamos multiplicar por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos, e nós vamos obter o tempo em segundos. 2 vezes 60, 120 segundos. E aí, nós vamos calcular a quantidade de carga elétrica que está atravessando esse condutor, usando a fórmula da intensidade da corrente elétrica, porque nós não temos a quantidade de elétrons. Então, a nossa corrente elétrica, segundo o enunciado da questão, é 6. Vou substituir o I por 6. Delta Q é o que eu quero calcular. Não tem. O tempo, 120 segundos. O 120 está dividindo, então nós vamos passar ele multiplicando. 6 vezes 120 e nós vamos obter 720 coulombs. Feito isso, calculamos a quantidade de carga. Agora, a gente vai calcular a quantidade de elétrons. Agora ficou fácil. Delta Q é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então, a nossa carga é de 720 coulombs. O número de elétrons nós não temos. A carga elementar, 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? Multiplicando, a gente passa dividindo. 720 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19 vai ser igual ao número de elétrons. Matemática entra em ação. 720 dividido por 1,6 vai dar 450. O 10 na menos 19, a gente vai levar ele para cima, tá negativo, ele vai ficar positivo, porque é uma divisão, lembram? E a unidade, quantidade de elétrons. Só que esse valor aqui não corresponde ao valor que aparece na resposta do livro. A resposta do livro está um pouquinho diferente, porque notação científica, 450 é menor que 10, na frente do 10 nós temos que ter um número menor que 10, então nós vamos pegar essa vírgula que está aqui atrás, nós vamos mudar a posição dela, ela vai andar 2 casas para frente, ela vai ficar entre o 4 e o 5. Como ela vai andar 2 casas, a gente vai acrescentar 2 expoentes, 19 mais 2, 21. E aí sim a gente vai obter a resposta exatamente igual à do livro. Quem usou a calculadora científica chegou nessa resposta aqui igual à do livro. Questão número 5 é o que pode aparecer de mais complicadinho. Nós temos um condutor que está sendo atravessado por uma corrente de 1 miliampere. Cuidado com esse milli, tá? Esse milli nós temos que transformar em ampere. Lembram do micro que a gente multiplicava por 10 a menos 6? O milli, nós vamos dividir por 1000. Então, nós vamos multiplicar por 10 na menos 3 para passar para ampere. Então, sempre que aparecer miliampere, 10 na menos 3 para passar para ampere, ok? Determine o intervalo de tempo. Queremos achar o delta T. Necessário para que 10 na 10 elétrons, número de elétrons, 10 na 10,
passem por uma seção transversal desse condutor. Dado o número de elétrons, né? A carga elementar, o E, 10, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, para achar o ΔT, o tempo, nós vamos precisar primeiro calcular o ΔQ, quantidade de carga elétrica que está atravessando esse condutor. ΔQ é igual ao N vezes o E. Então, ΔQ será igual o N, que é 10 na 10, 10 elevado a 10, vezes o E, que é sempre 1,6 vezes 10 na menos 19. Aqui nós não temos números na frente do 10, então é como se fosse 1, vai ficar 1,6. O que a gente vai fazer com os expoentes? Nós vamos somar. Mais 10 mais menos 19 é 10 com menos 19. Diminui e prevalece o sinal do maior. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 9 coulombs, porque nós estamos calculando carga elétrica. Feito isso, nós vamos usar a fórmula agora da corrente elétrica para achar o tempo. Queremos achar o ΔT, ok? Então, a nossa corrente elétrica é 1 vezes 10 na menos 3 amperes, que é igual a 1,6 vezes 10 na menos 9 coulombs, dividido pelo ΔT. Aqui o ΔT vai subir, 1,3 vai descer, certo? Matemática. Nós vamos ter ΔT igual a 1,6 vezes 10 na menos 9, dividido por 1 vezes 10 na menos 3. Então, ΔT será igual. 1,6 dividido por 1 é 1,6. Divisão de potência de mesma base, expoente de cima menos o de baixo. Então, nós vamos ter menos 9 menos 3, que vai ficar menos 9 com mais 3, que será igual a menos 6. Como a gente está calculando o tempo? Segundos. Então, a resposta aqui das 5 vai ser 1,6 vezes 10 na menos 6 segundos. Por hoje é só, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês. Era isso, correção dos exercícios da semana passada. Ela se encontra também em PDF lá no Classroom, quem quiser acompanhar pelo Classroom, pela apostila, tá lá, publicadinha, certinha. E semana que vem, provavelmente, a gente vai fazer uma avaliação sobre esse assunto, tá? Espero que tenham gostado da aula, que tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida ou pergunta, entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Classroom. E até a próxima, pessoal. Beijos!